Entrou. Fechou? Aí, tranquilo. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma live na nossa página Quem Tem Medo da História. Hoje nós vamos trocar uma ideia com o professor Paulinho dos Santos. O professor está concluindo o seu mestrado agora em ciência política. E aí, por causa dessa qualificação, a gente convidou ele para bater um papo aqui que é de extrema importância, e talvez pela confusão que o país está passando, a gente acaba não se dando conta deste tema que ele é relevante, que é o seguinte: os fascistas roubaram a nossa bandeira, os fascistas roubaram a bandeira do Brasil. Então vai ser esse o nosso tema. Paulinho, boa noite, tudo tranquilo aí? Boa noite, professor Antônio. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando, né, todas as mulheres e homens, as professoras, os professores, as pessoas da saúde, né, todo mundo que está aqui com a gente. Aqui está tudo certo, a gente tem se cuidado ao máximo, tem procurado manter as orientações que o pessoal da saúde tem nos recomendado agora nesse período de quarentena, né, e de Covid-19, né, no Brasil. Mas aqui está tudo certo, Antônio. Espero que aí contigo esteja tudo certo também, que esteja tudo tranquilo. Isso aí, Paulinho. Aqui também tudo tranquilo na quarentena e 100% ciência, né? Isso que é importante, né? 100% ao lado da ciência. Que é a ciência que vai nos tirar dessa situação caótica. Paulinho, todo o nosso programa que a gente inicia com um convidado novo, né? Eu faço uma pergunta que é referente ao nome da nossa página. E aí eu te faço a seguinte pergunta, Paulinho: quem tem medo da história? Pergunta boa, né? Para começar, assim, a gente já chega bem se sentindo bem provocado, né? Pensando nisso, quem tem medo da história, de vez em quando eu gosto de dar uma arranhada, Antônio, num pouquinho de música, né? Então, quem tem medo da história, eu me lembrei de um dos versos do Samba Enredo da Mangueira de 2019, que começa assim, mais ou menos. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Acho que quem tem medo da história são os poderosos, né? São aqueles que detêm algum tipo de poder, né, no mundo em que no momento desse mundo que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso, Antônio? E as pessoas que estão nos assistindo? Porque a história do mundo, do Brasil e do mundo, ela não começa em 2020, por exemplo. Tampouco em 1500. Né? É uma história que vem contada e que vem acontecendo há muito tempo. E se a gente tiver um olhar sobre a história no sentido de que ela caminha e se organiza de acordo com essa caminhada, a gente vai ver que quem tem medo da história são os poderosos, porque normalmente os poderosos não estão no poder porque acordaram mais cedo para trabalhar, ou porque estudaram mais tempo, ou porque está dentro de algum escopo daquilo que eles chamam de meritocracia. A gente vai ver que na história do mundo e na história do Brasil tem mais, como diz o Samba da Mangueira de novo, tem mais invasão do que descobrimento. Então, acho que quem tem medo da história é essa galera que tem poder e que tem medo de perder o seu poder. Legal, Paulinho. Dizendo aqui, a Carmen está fazendo um comentário para nós, dizendo que o som está 100%, legal. O Bruno Souto, que eu acho que é um companheiro teu aqui, está te dando a boa noite.
E a Graça Pinheiro está te dando boa noite, falando que o enredo que tu cantaste é muito lindo ele. E bom, Paulinho, agora a gente vai entrar propriamente no nosso tema, né? E nós estamos vivendo dias conturbados, né? Dias de extrema dificuldade, né? Eu acho que um ano singular que vai entrar para a história do Brasil com um destaque, sem dúvida nenhuma. E o título é Os Fascistas Roubaram a Bandeira do Brasil. Aí eu te pergunto, Paulinho, com a tua formação acadêmica, fazendo uma introdução para nós aí, por que os fascistas roubaram a nossa bandeira? E por que nós temos vergonha dela agora? Olha, a bandeira é um símbolo, né? A bandeira, assim como qualquer outro símbolo nacional, ela compõe um pouco desse aparato nacional, né? E dessa criação de uma cultura cívica nacional, né? Então a bandeira ela simboliza isso. E o que a gente vê é que, de fato, desde 2016 para cá, né, sobretudo com 2015, sobretudo com o golpe para cá, porque o golpe começa antes ali, né? Eu gosto de chamar de golpe, porque eu acho que se houve uma ruptura democrática, aquilo foi um golpe, né? Então, desde aquele momento para cá, quando começa a se exacerbar no Brasil uma espécie de nacionalismo ultradireitista, esse pessoal começa a pegar para si a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Por que pega a bandeira, né? Porque o primeiro ponto do fascismo é buscar criar uma identidade de uma ideologia pura. Vamos pegar o nazifascismo, né? Os arianos formavam um grupo social puro. Da mesma forma, é preciso, então, criar essa configuração de um grupo social puro no Brasil, que são os bons brasileiros e os maus brasileiros, vamos chamar assim, né? nessa dicotomia. Né? Bom e o mal brasileiro. O bom e o mal brasileiro acaba, então, sendo que o bom brasileiro é aquele que não tem uma bandeira, a não ser a bandeira do Brasil para enrolar em si. Né? O mal brasileiro é aquele que não carrega a bandeira do Brasil, mas carrega outro tipo de bandeira. E aí, então, no Brasil, Antônio, tu que é um professor de história, que tem uma larga qualificação, tu sabe que no Brasil a gente tem um nicho social, um grupo, um espectro político que desde sempre é constituído como um grupo anti-Brasil, é um fantasma, é algo que precisa ser extirpado, que é o fantasma do comunismo, né? Marx dizia isso lá no Manifesto do Partido Comunista, né? Ele brincava com essa expressão, né? Existe um fantasma rondando a Europa. E isso acabou, então, sendo colocado no Brasil. Então, quando os fascistas eles pegam para si a bandeira do Brasil, eles acabam, de uma certa forma, se colocando como os brasileiros que, de fato, detêm uma condição pura de Brasil. Quem não é brasileiro, quem não detém essa condição pura de Brasil, não pode ser chamado de brasileiro. Pode ser chamado de qualquer outra coisa. No caso deles, eles implicam a pecha de comunistas. Mas aí tem alguns pontos que são importantes de contradição. Porque esses brasileiros que se dizem ultranacionalistas, que defendem todo um Estado brasileiro acima de qualquer coisa, né? Eles são brasileiros que veem o Brasil, né, como uma colônia subalterna de um determinado país imperialista, que é os Estados Unidos. Vamos pegar a última manifestação forte, grande, não são manifestações grandes, mas a penúltima manifestação que o Bolsonaro participou é uma manifestação um pouco maior, né? Que é o que foi a última do final de semana passado. Ele desfila com uma bandeira dos Estados Unidos do seu lado. Então,
Que nacionalismo é esse que se coloca sob o jugo de uma bandeira imperialista, no caso norte-americano? Então, a criação dessa cultura fascista no Brasil, ela precisa se dar em cima de uma bandeira, que é a bandeira, então, que eles utilizam, a bandeira nacional e os símbolos nacionais, que aí vem o hino, que aí vem os brasões, né? E interessante, Antônio, o brasão que eles gostam de ostentar não é o brasão da bandeira republicana positivista, como a gente conhece. É o brasão da família imperial. Né? Isso é interessante também, porque é um movimento que surge, que ressurge, né? Que é um movimento nacionalista fascista imperial. Né? Que grupo é esse? Esse grupo ele precisa ser, a gente precisa destrinchar isso. Né? Há um leque de coisas aqui para a gente tentar descobrir, descobrir de tirar a coberta mesmo, porque hoje existem uns determinados grupos que configuram, que dizem, que denominam, né, eles como fascistas, mas outros grupos, inclusive da imprensa, por exemplo, a imprensa não gosta de chamá-los de fascistas. Né? É a ultradireita, é a extrema-direita, mas não gosta de chamá-los de fascistas. Então a gente precisa descobrir, tirar essa coberta e de fato, tratar a olhos nus o que está colocado no tecido social do Brasil. Pois bem, o que a gente tem percebido assim, nos últimos períodos, né? E aí tu comentaste que essa questão de essa confusão que eles fazem de bandeira nacional com bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel ainda. E aí nós temos uma salada de fruta ali, e aí eles fazem uma confusão também na questão do conceito de patriotismo, né? Porque patriotismo se entende pessoas que defendem a pátria. Esse é um conceito básico, né? Patriota é quem defende a pátria. E a gente vê que tanto o governo, os militares, que o governo é comandado pelos militares, eles não trabalham com esse conceito, eles trabalham com o conceito de entreguismo, entregar, né? Mas, enfim, voltando à questão da bandeira, tá? O que me chama a atenção hoje é o seguinte, tem, essa bandeira ela está sendo usada, e fazer uma comparação aqui, ela dá para comparar ela que nem igrejas usam o nome de Deus para pedir dinheiro. Fazendo uma comparação aqui, tá? Isto é, quando tu vê um cara de bandeira, enrolado na bandeira, com camiseta da CBF, imediatamente tu pensa o seguinte, esse cara é sonegador, esse cara faz alguma falcatrua, esse cara já bateu na mulher, enfim, as características desse pessoal que gosta de ostentar a camiseta da CBF e a bandeira do Brasil. Na verdade, assim, é um ser humano desprezível. Claro que a gente nunca vai poder generalizar no seu total, mas é impressionante, né? Vê o cara com a bandeira, em seguida, daqui a alguns dias, aparece alguma coisa sobre ele. O cara roubou não sei quem, extorquiu não sei quem, o cara é sonegador. Me lembro agora, estou me lembrando de uma reportagem de 2015, se não me engano. 2016, já tinha acontecido o impeachment. Saiu uma matéria onde ali em Porto Alegre, na Rua Chagas, ali, onde tem aquele point ali da direita ali, né? E onde ele estava entrando em contato ali em telefone, o dono dos restaurantes, dizendo assim, olha, vocês abrem o olho aí, que a esquerda está de olho em nós aí, principalmente aí, o pessoal que faz gato na luz, faz gato na água, tem que ficar esperto, descobrir nós, eles vão denunciar. E esses caras iam com a bandeira do Brasil para a rua, para falar de moralidade. O que tu acha sobre isso, já entrando assim nessa ideia hoje que a gente tem
sobre moralidade, bandeira do Brasil, na questão prática hoje? Bom, Antônio, assim, como eu falei, né, que o fascismo ele busca criar essa identidade de um cidadão puro contra cidadãos impuros, né, no caso um grupo social, o fascismo, a primeira coisa que ele faz é criminalizar determinado grupo. Né? Criminaliza, né? Ou seja, aquele grupo não presta, aquele grupo precisa ser exterminado, aquele grupo precisa acabar. E a gente vê essa ascensão muito forte, né, durante a campanha de 2018, por exemplo. A gente vê isso de forma transparente, cristalina. Né? Quando, por exemplo, o atual presidente pega um pedestal de microfone, né, lá, se eu não me engano, lá foi num comício no Acre, ele pega um pedestal de microfone e diz: nós vamos fuzilar a petralhada. Bom, fuzilar a petralhada significa que nós vamos acabar, né, extirpar, excluir da sociedade determinado grupo, que são o que ele considera de petralhada. Mas o que é, de onde vem esse termo petralhada? Esse termo petralhada é anterior ainda, né? O petralha é anterior ainda. O petralha como uma espécie de irmão metralha, né? Quem cresceu lendo gibi, né? Aqueles quadrinhos de gibi, sabe quem são os irmãos metralha? Né? Então, os petralhas são uma alusão aos irmãos metralhas. Né? Fazendo, então, essa análise, de onde vem? Isso vem da Folha de São Paulo, né? Quando um jornalista, né, o Reinaldo Azevedo, cria o termo, na Folha de São Paulo não, né, minto aqui, na Veja, quando o Reinaldo Azevedo, ainda colunista da Veja, né, utiliza esse termo, os petralhas. Então, ali, a gente começa a identificar o avanço de uma tentativa de criminalização da esquerda, de forma muito forte, da esquerda no Brasil. Hoje, esse jornalista, o Reinaldo Azevedo, ele atua tal qual como Carlos Lacerda, lá em 1964, da UDN, ajudou a criminalizar a esquerda, foi criminalizado depois e precisou lutar contra, né, o poder repressor. O Reinaldo Azevedo está na mesma onda. Ou seja, como diz Marx, né, a história se repete, se não a primeira vez pela farsa. Não, como é? Eu não me recordo como é a frase, né? Mas a história se repete. Né? Então, o que a gente vê acontecendo no Brasil, o primeiro ponto é esse. E então, olha, quando a gente vê que esse grupo patriota, que na realidade é entreguista, né, se coloca numa condição de bom cidadão brasileiro, ele não está destoando em nada, Antônio, do seu grande representante. Quem é Jair Messias Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro é aquele que, quando deputado, disse ainda na década de 90 que precisava começar, caso ele algum dia fosse presidente da República, começaria o seu governo matando uns 30 mil. Quem é Jair Messias Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro é aquele que, quando militar, tentou explodir, né, o quartel-general onde ele atuava. Né? Quem é Jair Messias Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro é hoje uma pessoa ligada às milícias no Rio de Janeiro. E isso é algo que todos sabem. Né? Então, e os seus filhos quem são? Também. Né? Então, se é um cidadão, se é um cara, né, que constituiu a sua vida política a partir de milícia, constituiu sua vida política a partir de um discurso de ódio, é óbvio que ele ia colocar em torno de si, arrebanhar para em torno de si, aqueles que são iguais a ele, né? Adoradores do fascismo, adoradores do ódio, né? Bem como diz a Lamartine, né? Adoradores do fascismo. Porque eles são fascistas. Ontem, antes de dormir, eu revi, Antônio, uma entrevista do Abu Janra com o Serginho Groisman, no antigo Provocações. E o Abu Janra fez uma pergunta para o Serginho,
que normalmente ele fazia para todo mundo, a pergunta era: quem fez mais mal para a sociedade? O nazifascismo, a igreja ou os bancos? E a resposta do Serginho, eu anotei porque foi genial, a resposta do Serginho foi assim, isso em 2013, 2012, 2013, foi da seguinte forma: o nazifascismo. Por quê? Porque o nazifascismo não acabou. As pessoas fascistas continuam sendo fascistas. Aqueles que adoram o fascismo continuam adorando o fascismo. Isso em 2012, 2013, quando ainda nós não percebíamos, ninguém percebia essa ascensão do fascismo no Brasil, que de fato só acontece quando em 2015 o PSDB resolve rasgar a Constituição, não aceitando a democracia. Eu sempre gosto de fazer esse recorte. Nós chegamos aonde chegamos exatamente porque um partido democrático, olha só, uma democracia exige partidos. Um partido precisa, para existir, precisa aceitar as regras do jogo, né? Onde está. Senão ele vai atuar de outra forma, seja em luta social ou de qualquer outra forma. Mas se o partido quer participar da regra quer participar das eleições e do sistema institucional, ele precisa, então, aceitar as regras do jogo. O PSDB perde a eleição de 2014, o Aécio pede recontagem de votos, o Aécio Neves pede a não diplomação da presidenta Dilma, o Aécio Neves sobe na tribuna do Senado e diz que, enquanto o PSDB não acabar com a economia do Brasil e não fazer com que a presidenta seja empichada, eles não descansariam. Em 2015, o PSDB paga R$45 mil, 45 mil, o número do PSDB é 45, né? Interessante. Paga R$45 mil a 2 advogados, um advogado e um advogado, que entram com processo de impeachment e rasgam a Constituição Federal. Ali abriu a caixa de Pandora. E aí veio com esse rasgar da Constituição cidadã, lá do Ulisses Guimarães, veio com esse rasgar da Constituição, veio tudo o que estava escondido de pior na nossa sociedade. E aí o nazifascismo, ou esse fascismo que a gente está conhecendo agora, né, a olhos nus, ele está colocado aqui para todos nós. Acho que o Serginho, lá em 2012, 13, ele meio que anteviu isso. Mas aí, vamos fazer, antes de comentar, só falar aqui nos comentários aqui, entrou para nós a Patrícia Gomes, está dando boa noite. Depois o Nelson, que eu acho que é o Nelson Gross, 2 grandes amigos, muito legal acompanhar esse assunto tão importante. A Lamartine, infelizmente a história se repete, né? O Bolsonaro é um adorador do fascismo, inclusive criou a Milícia Federal, antes era só do Rio de Janeiro, antes era municipal, estadual, agora é federal agora. E quem apoia Bolsonaro é tão fascista quanto ele, né? Vocês acreditam que estamos vivenciando o regime necropolítico? A gente aborda isso. Mas a comparação que eu queria fazer é o seguinte: essa escalada do fascismo que nós tivemos no país, ele vai começar mais em 2014, né, com a derrota do PSDB. Se a gente observar do ponto de vista histórico, vamos imaginar assim, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles só prosperaram porque eles fizeram uma promessa para as suas elites. Nós chegando no poder, nós vamos acabar com a União Soviética. Nós vamos derrotar eles. Então, a gente acaba entendendo que, do ponto de vista histórico, é o seguinte: a Alemanha foi avançando porque tinha mais estrutura econômica e bélica do que a Itália não tanto, mas os alemães foram avançando, anexando territórios, e os aliados, principalmente naquele período ali, Inglaterra e a França, foram se abster. Não,
não é isso aí, não é isso aqui, os Estados Unidos ficando de fora, não, isso não é problema nosso, mas na verdade o que estava por trás era o seguinte, eles imaginavam, não, nós vamos deixar os nazistas e os comunistas se arrebentarem. A gente deixa eles se arrebentarem e depois a gente entra lá e reina no campinho, né? Pois bem, no Brasil nós tivemos esse processo. Esse processo aconteceu, rasgaram a Constituição, como tu falaste, né? E aí quando chega em 2018, no segundo turno, o que eles imaginam? Não, mas o cara pode acabar com essa esquerda no país, e eles estavam prometendo isso. E aí eu estou falando eles, principalmente as elites que apoiaram ele, principalmente os grandes empresários, não são todos, né? Mas tem uma parte que apoiou e tem outra parte que ficou omissa, outra parte que ficou em cima do muro, disse assim, não, isso não é nada com nós. Não é por acaso que teve alguns que fugiram do país do segundo turno, não quiseram fazer campanha, não quiseram se comprometer e deixaram o fascismo andando. E agora, eles estão fazendo uma outra jogada agora. Tá? E, inclusive, aquela ida lá na TV do Felipe Neto não é uma ida por acaso, não por parte dele, né? Mas as elites que querem usar o prestígio dele para poder tentar surfar lá nos 40 milhões de seguidores que ele tem. Mas, enfim, esta elite hoje começa a fazer o seguinte, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e PT é a mesma coisa. E ali na frente eles vão dizer que Bolsonaro, Lula, PT, esquerda é a mesma coisa. E esta retórica eles já começam a fazer. Isto é, eles criaram o fascismo. E agora eles estão tirando o time de campo. Queria que tu comentasse sobre isso. Eles destamparam a panela e agora eles estão fazendo de tudo para tampar de novo, né? Esse é o jogo. Mas, de fato, acho que o que não estava ensaiado naquela conversa do Felipe Neto no Roda Viva, Antônio, foi o momento em que ele diz, em que ele chama o impeachment de 2016 de golpe. Acho que aquilo ali não estava ensaiado, porque o que acontece? Até agora, por exemplo, a jornalista Vera Magalhães, que é a âncora do Roda Viva, está tentando dizer que está tentando se explicar no Twitter, né, e nas demais redes sociais, de que ela não concorda com aquilo. Mas ela era a repórter, né? Ela estava reportando, ela estava fazendo uma entrevista, ela não era a emissora. Né? Mas, então, essa visão de que se constituir um golpe, aquilo que aconteceu em 2016, é essencial para a gente poder entender o que está aqui. Senão, de fato, nós vamos acabar caindo, ou permitindo que as pessoas caiam nessa conversa de que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. São os dois lados de uma mesma moeda. E isso tem sido capitaneado já pela grande imprensa e pelos partidos tradicionais de direita. Né? Se a gente vê, por exemplo, o Twitter hoje do pré-candidato a presidente da República do PSDB, que é o Luciano Huck, ele chama exatamente o Lula e o Bolsonaro de mesma coisa. Então, a intenção dessa direita mais tradicional que existe no Brasil é, de fato, tapar a panela, né, fazer com que o fascismo se retraia, só que sem abrir espaço, de forma alguma, para o campo da esquerda conseguir também alcançar alguma vitória política aqui. Então não é à toa, por exemplo, que o Lula não aparece mais na imprensa desde lá atrás. Né? Há pouco tempo houve campanhas na internet contra a censura dos partidos de esquerda, sobretudo do PT, que tem a maior bancada no Congresso Nacional, que chegou no segundo turno com condições de vitória, né? 45%, 46% dos votos
foram depositados para o Haddad, ali naquela eleição de 2018, então houve uma possibilidade de vitória do PT. Mesmo assim, não é à toa que desde lá o Lula está proibido de chegar na televisão. Chegou no 1º de maio porque estava junto com o Fernando Henrique Cardoso no ato da CUT. Mas não chegam, né, não colocam o Lula no veículo de massa de grande comunicação. Mas hoje ele voltou. Hoje o Lula voltou a ser pauta. Né? Depois de ter sido chamado de espantalho político, depois de ter sido dito que havia morrido politicamente, depois de ser dito que nada mais no Lula prestava, hoje ele voltou, depois de uma fala infeliz, do qual ele pediu desculpas, logo em seguida, mas o Lula voltou. Então precisou o Lula dar uma escorregada para voltar a aparecer na televisão e nos jornais de grande circulação. Da mesma forma, tem uma liderança progressista no Brasil, que nem sempre foi progressista, porque começou a sua vida política, a sua carreira política pelo PDS, né? Mas tem uma liderança que se diz progressista no Brasil, que ele só consegue espaço na imprensa quando ele ataca também os partidos que compõem o campo de esquerda, sobretudo o PT e o Lula. Né? Então, se há uma ideia de que o Lula deixou de ser um agente importante da política no Brasil, hoje, depois da última escorregada da fala do Lula, a gente vê que não, que o Lula ainda segue tendo uma centralidade. Mesmo sendo uma centralidade no campo da esquerda, no campo popular, e não num campo democrático, plural, né, mas o Lula segue tendo uma centralidade. Mas sim, volto a dizer, a imprensa tradicional, junto com os partidos de direita e a elite nacional, elas querem tapar a panela novamente. E sem deixar que a esquerda consiga espaço político importante. Porque um partido que consegue ter 4 eleições consecutivas à presidência da República, que consegue chegar no segundo turno numa eleição como foi aquela de 2018, esse partido não acabou ali. Né? Esse partido ainda tem alguma coisa que pode vir a incomodar a elite. Né? Então a elite ainda está com as orelhas em pé para o PT e para o campo da esquerda como um todo, mas sobretudo ao PT. Aí uma questão, assim, antes de responder, falar ali que a Larmentini, eu acho que é essa a pronúncia, ela tinha perguntado se vocês aqui estamos vivendo em um regime necropolítico, né? Eu acredito que sim, né? Porque basicamente esse conceito se define onde o Estado, e isso no atual governo, isso está bem claro, né? Eles estão decidindo quem morre e quem vive. O maior exemplo que nós tivemos agora ontem, um menino lá de 13 anos no Rio de Janeiro, lá que foi assassinado pela polícia. E isso aí é típico de um Estado fascista, e aí não podemos esquecer que não é apenas o Bolsonaro, é o governador do Rio de Janeiro também, que é tão fascista quanto ele. A diferença é que os dois hoje, o governador do Rio de Janeiro está apenas querendo se diferenciar do Bolsonaro, mas a sua linha política, ideológica, fascista, é a mesma do Bolsonaro. E é ele que comanda a política do Rio de Janeiro. Pois bom, o assassinato do menino lá é o seguinte, eu fico imaginando assim. Imagine a polícia entrando num bairro de classe média alta para fazer aquilo. Claro que isso não vai acontecer, mas se acontecesse, aquele policial ia sair de lá preso, algemado aquele policial ia sair de lá. Isto é, nas classes populares, em fazer esse tipo de ação. Por isso que eu acho que a pergunta que a colega faz ali, né, o necropolítico, né, eu acredito que sim, nós estamos vivendo esse período.
E aí tem mais um outro comentário aqui. Hoje quem está fazendo a oposição mais sistemática à extrema esquerda é a direita, o governador do Rio de Janeiro e Dória. A esquerda parece adormecida. O que vocês acham disso? Olha, na minha opinião, eu acho assim, eles estão fazendo oposição, mas eles querem se diferenciar. O conteúdo que tem dentro ali, ele é o mesmo. A embalagem é um pouco diferente. Tá? Enfim, essa é a minha opinião. Aí depois, o comentário que eu queria fazer que era o seguinte. Nas eleições, no segundo turno, né, a gente tem que considerar assim, que o Haddad teve uma votação significativa. O Haddad ele não foi massacrado nas urnas. Ele teve uma votação de 47 milhões de votos. Isso é uma resistência significativa a isso. E, bom, tu tinha comentado que o Lula foi notícia hoje, pela frase infeliz que ele tinha dito. Mas, na verdade, o que o Lula está querendo dizer ali, traduzindo a frase dele, é que o Brasil precisou de um vírus para saber o quanto é importante o sistema público de saúde. Imagina se nós no Brasil tivesse uma saúde privada que nem dos Estados Unidos. Nós já teríamos passado de 500 mil mortes, ou 1 milhão de mortes, a gente já teria passado. E esse sistema de saúde que está nos ajudando ainda, com todos os problemas que nós temos, tá? É o que está nos ajudando. Eu acho que era muito em cima dessa fala que ele estava querendo fazer. Mas, então, assim, eu acho... Nós tivemos um exemplo agora, final de semana, vocês viram, no domingo, onde, em Porto Alegre, um grupo aí, que eu não conheço eles, aí até queria trazer eles aqui para bater um papo, que é um grupo que se autodenomina antifascista. E tinha uma manifestação lá de extrema-direita e eles botaram a extrema-direita para correr. Eu acho que está na hora de começar a fazer isso, né? Porque, assim, os fascistas, eles são contra a democracia. E nós não podemos permitir que esses fascistas vão para a rua livremente começar a falar e a esculhambar essa jovem democracia que nós temos. Nós temos que ir para cima deles e botar esses caras para correr, porque vamos combinar, isso é uma vagabundada, isso. Isso é um bando de sem vergonha, ordinário. E nesse sentido, acho que a esquerda tem que ser mais firme, tem que ser mais dura com eles. Porque a hora que eles conseguirem destruir o parlamento, com todos os problemas que nós temos, o parlamento está meio que segurando o Bolsonaro ainda. E com todos os problemas que nós temos com o STF, com a covardade e tudo mais, ainda está conseguindo segurar o Bolsonaro. Se nós não tivermos essas duas instituições, acabou. Aqueles 30 mil que o Bolsonaro disse que tem que matar, vai se transformar em mais de 1 milhão de pessoas. Então é isso, queria que tu comentasse sobre isso. Antônio, assim, quando eu digo, né, que o Lula ele fez uma fala infeliz, foi exatamente pelas palavras que ele utilizou. Mas o que o Lula quis dizer, exatamente isso. A pandemia deixa nítido que o Estado mínimo é uma farsa. Volto a dizer, a pandemia deixa nítido que o Estado mínimo é uma farsa. Por quê? Porque num Estado defendido pelo Novo, por exemplo, pelo Partido Novo, né, lá do Amoedo, e aqui a gente tem 2 deputados estaduais, né, no Rio Grande do Sul, um Estado onde se reduz se reduz o financiamento, se reduzem as políticas públicas, se reduz o financiamento dessas políticas, dizima o Estado em nome do livre mercado, nós estaríamos hoje acabados. Nós estaríamos num processo de dizimação da sociedade. Então não há espaço mais, depois dessa pandemia, isso fica nítido,
que não há mais espaço numa sociedade que seja plural, que seja diversa, que seja para todos e para todas, se não for um Estado, a meu ver, um Estado, no mínimo, que dê condições de igualdade para todas as pessoas e que seja um Estado indutor de políticas públicas, construtor de uma nova cidadania no Brasil. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O Lula quis dizer isso, errou uma que outra palavra, mas quis dizer isso. Quanto à necropolítica, bom, quando o Bolsonaro diz, vamos abrir as ruas, vamos abrir o comércio, vamos botar todo mundo na rua, por quê? Mais de 70% das pessoas vão pegar, e aí só vão morrer os idosos, significa que o governo fez uma opção. A opção do governo é acabar com os trabalhadores que já não produzem mais. Essa é a opção do governo. Acabar com aqueles que não produzem mais. Ou que geram gastos para o governo. Então, o governo fez uma opção. Acabar com essas pessoas, acabar com aqueles que têm condições, a gente poderia chamar de darwinismo social também, talvez, né? Acabar com aqueles que têm menos condições de se adaptar ao coronavírus. Então, a ideia da necropolítica está colocada juntamente com o fato de que nós temos um poder repressor do Estado que tem uma opção por matar. A opção por matar pessoas pretas e pobres. Essa é a opção que o Estado brasileiro tem, que a força do aparato repressor do Brasil tem, e que constitui, sim, de fato, essa necropolítica. Porque daqui a pouco eles resolvem que, além de tudo isso que está acontecendo, também é preciso extirpar fisicamente os comunistas, que é como a gente começou a conversa aqui, quando se coloca a ideia, a idealização de um cidadão bom, um cidadão puro e um cidadão impuro. Os impuros são os vermelhos. Então, daqui a pouco avança para um determinado setor que não estava aguardando. Ora, já não está avançando sobre a imprensa? A imprensa foi um dos carros-chefes dessa criação dessa cultura anti-esquerda, antipetista, de toda uma ideia de corrupção desenfreada no Brasil. Não foi a imprensa indutora disso? E não são hoje os jornalistas e os repórteres que apanham nos atos da extrema-direita? Então, não é isso que está acontecendo? Como tu disse, Antônio, não se conversa com fascista. Tem o paradoxo de Popper. É preciso ser intolerante com os intolerantes. Bom, mas se é intolerante, para eu não ser intolerante, eu preciso ser tolerante. Não, é paradoxo. Eu preciso ser intolerante com os intolerantes. Porque se eu ser tolerante com quem não me tolera, daqui a pouco eu não existo mais. Então eu preciso ser intolerante com aquele que não me tolera. Então de fato, nós chegamos num momento onde aquela democracia que se tentou construir de 89 para cá, de 88 com a Constituição Cidadã, de 88 para cá, essa democracia, ela hoje talvez tenha chegado num esgotamento. Eu não acredito que sem um novo realinhamento das forças democráticas e políticas do Brasil, a gente consiga seguir tocando o país adiante. Aquela carta de 88 talvez já não exista mais. Quando, volto a dizer, o Aécio Neves sobe na tribuna do Senado Federal e rasga a Constituição, dizendo que vai fazer de tudo para tirar a Dilma do poder. E o seguinte, para falar um pouco também sobre a força do parlamento, que estava colocada na tua fala, o parlamento, por mais que o parlamento do Brasil hoje ainda seja um parlamento muito complicado, o Congresso Nacional do Brasil elegeu outsiders políticos muito estranhos, pessoas que não eram da política, que migraram para a política, capitães do exército, generais,
ator pornô, e aí vai sucessivamente, né? Tem juíza federal que foi cassada, né, uma promotora pública que foi cassada por abuso de poder econômico na eleição, uma senadora que era chamada de Moro de Saia. Então a gente tem várias pessoas ali, né, muito estranhas no parlamento, que são muito ligadas ao presidente da República, né, ao Jair Bolsonaro. Bom, mesmo assim, o parlamento conseguiu uma vitória interessante de ontem para hoje. O Senado Federal aprovou o adiamento do Enem. O governo federal decidiu que o Enem teria que acontecer na data prevista e não teria mudança. O Senado mudou. O Senado disse não, nós não concordamos com isso. O único senador que votou contra foi o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Agora o projeto foi para a Câmara. Na ida para o projeto para a Câmara, o governo, como foi 75 votos a 1, o governo percebeu que não teria maioria para sustentar na Câmara o projeto, o Enem, na data prevista. E aí o governo recua, né, por força dos partidos e da Câmara e do Congresso Nacional. Então, o parlamento, por mais estranho que ele seja, ele consegue imprimir uma agenda política ainda no Brasil. Claro que é uma agenda ligada ao poder econômico e à elite. Tanto que, mesmo com o Bolsonaro, ainda em 2019, ano passado, atacando as lideranças do parlamento brasileiro, atacando os partidos políticos, dizendo que ia promover uma ruptura democrática institucional a qualquer momento, o parlamento foi lá e aprovou o projeto da reforma da Previdência. Ou seja, parece em determinados momentos que existem dois governos. E aí eu volto lá para o início da nossa conversa, Antônio, que é o patriotismo e entreguismo. Né? A política fascista, ela, por si só, ela é nacionalista ao extremo. E ela cria uma imagem nacional. Né? Ela precisa criar esse corpo. Mas a política econômica que o governo imprime, ela não é uma política que a gente pode dizer nacionalista. Ela é uma política que procura entregar ao máximo a riqueza nacional nas mãos dos poderosos, da burguesia internacional, da elite econômica, e se curvar, fazer o Brasil estar curvado ao imperialismo norte-americano. Agora, não sei se acho que o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, ainda não liberou o vídeo daquela reunião ministerial, né, que o Moro citou na Polícia Federal. Mas tem uma parte do vídeo em que o Paulo Guedes diz: a gente precisa vender o Banco do Brasil o quanto antes. O ministro da Economia, que não é mais ministro da Fazenda, o ministro da Economia disse que o Brasil precisa vender o Banco do Brasil o quanto antes. Os bancos públicos do Brasil, no Brasil, eles têm uma tarefa importantíssima, que é, sobretudo, garantir o desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro. Antes de começar a live, eu comentava com o Antônio, atrás de mim não tem nada, né? Só uns 2, 3 livros, porque eu estou me mudando. Já comecei a fazer minha mudança, já levei todos os meus livros para o meu apartamento que eu comprei a partir do Minha Casa Minha Vida, que é financiado pela Caixa Econômica Federal. Os bancos públicos do Brasil, eles têm uma tarefa importantíssima, que é a tarefa de promover o desenvolvimento de todas e de todos. E a partir do momento que a gente ouve um ministro da Economia dizendo que nós temos que acabar com os bancos públicos no Brasil, nós temos que acabar com as políticas públicas, um ministro da Educação que diz o Enem não serve para corrigir desigualdade, isso mostra, de fato, que esse governo que está aí tem uma opção. A opção é matar o povo pobre. Eu comento contigo assim,
Começando os militares. Essa semana, nós já temos no governo 3.000 militares trabalhando lá. E tu sabe qual é a grande contribuição que eles estão dando no governo, esses 3.000 os militares? Eles estão estourando o teto lá constitucional, que é 33 mil reais, que ninguém pode ganhar. Mas com os vencimentos, com as vantagens, isso se o cara for aposentado já, que tem uma boa parte ali, que já é aposentado, os valores vão dobrar. E nós vamos estar falando aí em 50, 60, 100 mil reais aí, um militar vai estar tirando. Aí é interessante, porque é o seguinte, o patriotismo, na verdade, desses militares que estão no governo, ele serve para causa própria, para eles ganhar dinheiro, para eles melhorar o salário, eles melhorar os seus rendimentos. Esse é o perfil de militar que nós temos hoje. Porque assim, ó, as nossas forças armadas na prática, principalmente a questão do exército, eles servem para fazer capina. Eles servem para varrer rua. É isso que na prática que o nosso exército serve. Aí, quando tem a questão dos espertos que chegam ao poder, eles vão chegar lá para melhorar a sua condição de vida, a sua condição pessoal. E eles não estão nem um pouquinho preocupados com a questão do país. Hoje já está, na verdade, o ministro da Saúde, provisoriamente, interinamente lá, um general. E aí ele já botou lá vários militares trabalhar com ele, só que nenhum entende de saúde. Nenhum tem a mínima ideia do que é saúde. E aí nós estamos mergulhando num caos que ele é estarrecedor. E aí a preocupação que a gente pode levantar, tu sabe qual é? E a maioria das pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão achando, não, é assim mesmo que funciona a vida. Não é assim mesmo que funciona a vida. O governo federal está sendo saqueado. E como tu falaste, quando o Guedes diz que tem que vender o Banco do Brasil urgente, é porque ele está imaginando assim, ó, não vai dar tempo de vender. Se a gente demorar muito, não vai dar tempo, o governo vai cair, a gente não vai conseguir vender mais nada. É esta a ideia deles. Quando esses caras chegam no poder com essa política para matar o povo, literalmente, eles trabalham com a seguinte perspectiva, né? A gente vai saquear o que der o mais rápido possível. A gente não sabe se o governo vai durar 6 meses, um ano ou 4 anos. Então a gente tem que saquear o mais rápido possível que seja. Um outro exemplo é a questão dos 600 reais, né? Uma burocracia para receber os 600 reais, as pessoas se aglomerando na frente dos bancos e o governo retardando e retardando cada vez mais. A gente está na beira de um genocídio e a questão assim da pandemia, ela está aumentando de forma assustadora. Nós, se eu não me engano, nós já chegamos a 17 mil mortos e ontem, nas últimas 24 horas, nós ultrapassamos o número de 1.000 mortes por dia, 1.000 mortes, e não tem uma ação concreta do governo. E aí eu quero, até para quem está nos acompanhando, assim, deixar claro, assim, ó, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, eles não estão enfrentando o Bolsonaro. O governador do Rio de Janeiro lá já comprou equipamentos lá superfaturados, fraudados. Já está aparecendo aí na mídia aí. Em São Paulo, eles não estão fazendo confinamento total. Não estão fazendo porque os grandes empresários vão para cima do governador de São Paulo e diz para ele, não tem confinamento, acabou. Então, assim, ó, é farinha do mesmo saco. Nós não podemos nos enganar com isso. Não podemos nos enganar com essa direita que quer assumir o poder. Tá? Então,
A gente vai concluindo agora, quero que tu faça a fala, dando um apanhado de tudo que a gente comentou aí, sobre a questão da bandeira do Brasil, né? E a situação caótica. Eu acho que dá para falar um pouco da questão da pandemia também, né? Está uma situação extremamente grave ainda. Pois então, Antônio, eu, de fato, né, quero agradecer muito a oportunidade de ter feito esse bate-papo aqui contigo, porque é essencial que a gente possa dialogar com as pessoas. Dialogar entre nós e dialogar com as pessoas. A gente precisa entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, enquanto a gente vê o Dória e o Witzel aparecendo na grande imprensa como os grandes opositores, e foi isso até que a Lamartine coloca, né, como os grandes opositores do governo Bolsonaro, porque estão, de uma certa forma, se colocando ao lado da ciência e do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, a gente não está conseguindo enxergar, porque não está chegando até nós, o que, por exemplo, o governador Camilo Santana, lá no Ceará, que é um governador de esquerda do PT, o governador Flávio Dino, do Maranhão, que é um governador do PCdoB, tem feito nos seus estados. O Flávio Dino, para poder comprar respiradores fora do Brasil, ele teve que fazer uma logística internacional enorme para os respiradores não chegarem em São Paulo. Porque se os respiradores desembarcassem no Brasil em São Paulo, eles seriam confiscados pelo governo federal. Então ele deve fazer toda uma logística para conseguir comprar esses respiradores. Então, e o que está acontecendo? Como é que a gente não sabe disso? Porque a imprensa não quer nos noticiar. Porque, como eu disse, eles abriram a panela, agora eles precisam colocar a tampa na panela. E para colocar a tampa na panela, eles precisam dizer que a esquerda é igual ao Bolsonaro, o que não é real. Então, quando a gente começa essa nossa live, essa nossa conversa, né, dizendo que a bandeira é um símbolo de uma cultura cívica, cidadã, né, e no momento em que os fascistas pegam para si essa bandeira, eles pegam no sentido de dizer que eles são os verdadeiros cidadãos do Brasil, e quem carrega consigo uma outra bandeira que não seja a bandeira do Brasil, e aí é como simbologia mesmo, é um cidadão impuro. Né? Por conta disso, não deve existir. Então, nós chegamos num ponto no Brasil onde, de fato, isso está colocado a olhos vistos, não precisa fazer muita força para ter essa noção do que tem acontecido no Brasil. Nós estamos diante de um governo que fez uma opção de matar, literalmente, né, o povo preto, pobre e as pessoas que já alcançaram a sua aposentadoria e que não podem e que não contribuem mais economicamente para o Brasil, produzindo como trabalhadores de produção. Então, esse governo resolveu isso. Por conta disso, a gente está colocado num cenário de pandemia, onde a estrutura da política nacional, ela está sendo desmantelada, com militares assumindo posições que eles não têm a mínima condição, né? Um paraquedista agora assumindo o Ministério da Saúde, um cara que nunca chegou perto da política de saúde. E aí eu me recordo, Antônio, quando a gente fala em patriotismo, né, o Exército Brasileiro, nos últimos anos, alcançou a sua melhor posição de exército nos governos Lula e Dilma, quando se tornaram construtores da paz internacional. As intervenções do Brasil na ONU fizeram com que o Exército Brasileiro fosse uma força de restauração da paz internacional. Passaram a ter missões internacionais, né, naquele período. E esse grupo que ascende ao poder é um grupo que se diz patriota, mas na realidade é entreguista e se coloca numa condição de praticamente assalto dos cofres públicos e das riquezas nacionais. É uma pena que a gente tenha chegado até aqui, mas
eu acredito que é possível resistir. O grande desafio é recuperar nossa bandeira de volta, né? Aquela bandeira não representa essa corja aí, né? Pelo contrário, estão sujando a nossa bandeira. E nós vamos resgatar de volta e vamos colocar essa vagabundada aí para correr, tá? É o que importa. Mas, então, a gente chega agora ao final, temos 1h23 agora. Chega ao final, agora eu te faço a pergunta de encerramento, que é a seguinte: se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, qual fato histórico tu mudarias? Eu não sei se eu teria condição de mudar. Eu não sei se eu teria condição de mudar um fato histórico. Mas eu, no período histórico recente, eu vou me ater a um período histórico recente, eu acho que eu gostaria de estar presente naquele momento em que Tancredo Neves né, grita canalha para o presidente da Câmara durante o golpe militar, ou durante o momento em que é declarado vaga a cadeira, né, de presidência da República, porque eu queria ter estado ao lado daqueles que se dispuseram a lutar pela democracia. Não dentro do parlamento, mas eu queria ter estado ao lado lutando junto com companheiros e companheiras que bravamente lutaram pela restauração da democracia no Brasil. Então, só para complementar aqui, a Fátima Gama está dando muito obrigado aqui. E bom, e aí a gente encerra o Paulinho para que é importante, avisando o pessoal que está assistindo nós aí que o Paulinho é pré-candidato a vereador no município de Sapucaia aí. Então, fica uma sugestão de voto aí, um companheiro extremamente qualificado, né, para fazer esse embate político, porque nós precisamos ocupar os parlamentos. Popular aí, a gente trazer muitas políticas públicas aí, porque o setor público ele é do povo, ele não pertence às grandes empresas. As grandes empresas que estão lá para fazer falcatrua, a gente tem que colocar isso tudo para correr de lá, porque lá não é o lugar dele. E nem dizia o Mujica, né? Ou diz o Mujica, né? Política não é o lugar para se ganhar dinheiro. Se o cara quer ganhar dinheiro, o cara que vai ser empresário, vai ganhar dinheiro em outra área, não no setor público, né? O setor público não é esse lugar. Então, Paulinho, encerrando, eu te agradeço muito pela participação aqui e vamos continuar resistindo aí contra os fascistas. Boa noite. Antônio, eu estou sempre à disposição, pode contar sempre comigo e obrigado pelo convite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanharam. Agradeço, tchau.